Neste vídeo vamos demonstrar como trabalhar com um usuário limitado nos computadores clientes. Ou seja, esse procedimento que nós vamos fazer, ele é bem prático, porque o que ele faz? Ele instala o Acronos cliente no computador cliente, caso não esteja instalado, ou atualiza o Acronos cliente no computador cliente, se ele tiver com uma versão antiga. Aqui nessa coluna aqui, ó, cliente autenticado, tá tudo não. Por quê? Porque nós estamos logados com o usuário administrador do domínio. Então, para fazer esse procedimento, precisa que os computadores clientes estejam no domínio e estejam logados como administrador. Ou todos estejam num grupo de trabalho, no mesmo grupo de trabalho, e estejam logados com o administrador com senha. E que esse administrador, a senha seja igual para todos os computadores, inclusive o servidor. No final, o que vai acontecer? No final, nós queremos que esta coluna esteja toda em sim, porque o Acronos está rodando autenticado com permissão de administrador. E essa WinUser vai estar mostrando que está rodando um usuário limitado, seja ele user, Acronos ou qualquer outro usuário que criemos no domínio ou na máquina local, desde que seja um usuário limitado. Para evitar que os alunos, os usuários das máquinas cliente fiquem instalando programas indesejáveis, vírus. O usuário limitado evita bastante isso no Windows. Então, e aqui vocês vão ver que vai estar no grupo de trabalho tal, caso esteja utilizando o grupo de trabalho. Porque esse procedimento que nós vamos demonstrar aqui, que fica aqui no menu ajuda, configuração automática, usuário limitado, ele funciona tanto para domínio quanto para grupo de trabalho, caso não esteja utilizando domínio, usar um usuário local, desde que esses dois usuários tenham senha e a sua senha seja igual tanto no cliente quanto no servidor. Então vamos lá. Caso não esteja utilizando domínio, vai ter que selecionar esse item aqui em cima. Como nós estamos utilizando o domínio, nosso domínio está em treinamento, vamos utilizar treinamento. Do contrário, eu colocaria um ponto aqui, ó, se não fosse domínio. Ok? Só colocar um ponto e ele vai logar localmente. Mas como é domínio, eu vou colocar Acronos. Aqui, eu vou colocar um usuário administrator, que é o nosso usuário administrador. Aqui o padrão é Acronos, que normalmente o pessoal utiliza, o usuário administrador. No nosso exemplo aqui, eu vou colocar administrator. Nossa senha aqui é 1234. O usuário limitado nosso realmente é o user _Acronos. E a senha @Acronos @1234. Vamos habilitar o controle de tempo. Os usuários terão direito a 30 minutos por dia. Então, isso aqui ele configura quanto tempo o usuário vai ter para utilizar no dia. Vamos colocar 45. 45. Depois você vai ver que todos os usuários já vai ganhar 45 automaticamente todos os dias. Quero atualizar, porque aqui ele está com uma versão antiga, 4.12. Se não tivesse com uma versão antiga, não tivesse nada instalado na máquina, ele vai instalar, ele consegue disparar, desde que obedecendo os critérios, como eu falei. Vou colocar a versão 4.16. Isso que obedecendo os critérios de usuário e senha sejam iguais em todos os computadores ou no domínio, né? Vamos limpar toda sexta-feira às 21h30? Não, quero limpar toda vez que desconectar do computador. Desejo limpar os logs aqui do servidor? Como está em 0 MB, não vou selecionar esse item. Caso eu veja que tem mais de 1 GB aqui de dados e quiser dar uma limpada, só selecionar, ele vai fazer uma limpeza para vocês. Aqui, digite a senha que deseja definir para as máquinas clientes quando estiverem comunicando e Ctrl F12, ou seja, que senha que nós queremos colocar no Ctrl F12. Ou caso não esteja comunicando, esteja em vermelho, né? Aí é só colocar administrador e essa senha. Vou colocar a mesma senha do user Acronos. Normalmente o pessoal usa do administrador, então vou colocar do administrador, que na realidade seria o padrão, né? E depois vocês podem alterar no popular. Então vamos atualizar todas. E vamos aplicar
essas configurações em todas, ou seja, após o término do procedimento, é para todas ficarem com coluna sim e todas logarem automaticamente no Windows como user Acronis e não administrator como está aqui. E todas com a versão 4.16. Então vamos iniciar o procedimento. Depois de tudo configurado, veja o ambiente é uma biblioteca, não é sala de aula. Esse exemplo que nós vamos fazer é de uma biblioteca. E qual tela de login que nós vamos utilizar? Do Windows ou do Acronis? Vamos colocar do Acronis. Se fosse uma sala de aula, eu colocaria sala de aula, tela de login do Windows, por exemplo. Se identificar pelo AD, colocaria Windows. E vamos dar início. Agora, vamos testar o login que acabamos de configurar. Ele vai fazer um teste nos logins. Vamos clicar para continuar. Veja, o teste de login que ele faz, ele executa uma calculadora com o usuário Acronis e com o usuário user Acronis. Ele conseguiu e passou o teste. Até se reparar aqui no gerenciador de tarefa, o calc 1 está como user Acronis e o outro a calculadora está como administrator. Então vamos fechar, finalizou, deu certo. Vamos para o próximo passo. Veja que ele vai emitir mensagens, temos que ler as mensagens. E sempre clicar aqui, ó, clique para continuar. Então agora estou configurando o grupo de trabalho. Olha lá, vamos liberar os computadores. Aguarde todos estarem comunicando e clique OK. Todos já estão comunicando, vamos clicar OK. Veja, ele aproveitou, já fez teste de permissão do AD, está tudo ok. Então todos os computadores estão no domínio. E agora iremos configurar os computadores que eles para ficar logado como administrador do domínio. Então, ou seja, ele vai configurar para que todos os computadores loguem automaticamente como administrator. Ok. E agora vamos aguardar os computadores reiniciarem. E clicar para continuar em seguida. Agora que todos já reiniciaram, né? Já estão logados como administrator, ou logaram automaticamente no Windows. Vamos dar continuar. Agora ele pede para aguardar, que logou todos como administrador. E vamos enviar a nova versão. Veja que ele já configura automático, ele já coloca todos os computadores daqui para cá. Então, para atualizar os computadores cliente, precisamos somente preencher essa lista do lado direito, quais computadores queremos atualizar, localizar onde está o arquivo, no caso aqui está 416, poderíamos estar enviando a 412, mas como queremos colocar mais nova, vamos colocar 416. Selecionar esses três itens, ou seja, quero atualizar Acronis cliente, reiniciar o computador, né, após a atualização, copiar o arquivo lá localmente para ficar mais rápido a atualização e não autenticar. Ou seja, ele não vai autenticar o login e senha daqui da configuração. Como eu já estou logado como administrator no Windows, como administrador do domínio, então não precisa de autenticar. Pode colocar não autenticar. Então vamos instalar a nova versão. Basta clicar e vamos aguardar o retorno aqui do lado direito. Pronto, todas já receberam nova versão. Já atualizou a versão, basta clicar OK. Veja, deu 100% e aqui informou o tempo que levou para instalar em cada computador. Aí vamos fechar essa tela e vamos clicar em continuar. Os computadores, aguardar os computadores comunicarem, todos já estão comunicando. Veja que teve duas máquinas aqui, a primeira e a 8 e a 13 que não atualizou, ficou com a versão antiga. Então depois depois que terminar todo esse processo, podemos somente reenviar para essas duas, enviar somente para essas duas novamente a nova versão. Talvez por algum motivo o Windows não deixou atualizar. Aí só enviar para elas novamente, lá pelo setup, ou instalar manualmente, mas pelo setup já é o suficiente. Ok. Agora iremos popular. Ele vai popular os perfis que temos ativos aqui, que é o administrador e o biblioteca. Depois vocês vão ver que ele configura, o biblioteca ele já configura com os bloqueios padrões. Então vamos iniciar o envio dos perfis. Pronto, finalizou o envio dos perfis, vamos fechar a tela, clicar para continuar.
Ó, ele vai fazer... O que ele vai fazer? Ele vai pegar o computador 8, vamos dar OK e já deixar ele fazendo. Ele vai pegar o computador 8 e já transformar ele em usuário limitado. Ou seja, ele já mandou o comando para ele subir como autenticado e subir como user underline acronos. Veja, ele já está reiniciando. Ele fala para aguardarmos ele fazer esse procedimento na primeira para ver se realmente o user underline acronos configuramos está correto lá no começo. E se tiver tudo ok, basta clicar aqui para continuar. Que aí o que ele vai fazer? Fazer esse mesmo procedimento nas demais, transformar todas em cliente autenticado e deixar todas logando automaticamente como user underline acronos. Como nós sabemos aqui que o nosso domínio foi configurado tudo corretamente, vamos clicar para continuar, que ele já vai fazer para todas já. Ok. Já vai enviar o comando e vai finalizar as configurações. Fim do procedimento. Então esse é o procedimento automático para configurar o Acronos cliente em bibliotecas e sala de aula. Agora vamos só aguardar o retorno das máquinas clientes, fazer o check final. Nós vamos ver que elas vão obrigatoriamente cair na tela de login do Acronos, ou seja, não é para logar mais automaticamente no Acronos. Então todas vão ficar com o status de login, com esse status aqui, pois nós configuramos lá no começo, né, para que ficasse na tela de login do Acronos. Seguida, o in-user não vai ser mais administrator, vai ser user underline acronos, e o cliente não vai estar como não autenticado, ele vai estar autenticado. E todos com a versão 4.16. Vamos aguardar e poderemos fechar a tela. Vamos fechar para aguardar. Essas duas aqui vamos já deixar configurado aqui, ó, para vocês verem. Setup, PC8 que faltou e o PC13. Vamos desadicionar. Vamos selecionar novamente. Acronos cliente. Copiar e não autenticar. Algumas já estão... Aí, veja. Já caiu na tela de login do Acronos. User Acronos. E já estão autenticadas. As demais terão que vir dessa mesma maneira. User underline Acronos, que é um usuário limitado do nosso domínio. Não é um administrador. Ele não vai conseguir instalar programas, colocar vírus na pasta do Windows, essas coisas. Bem limitado mesmo. Pronto. Todas já reiniciaram. Veja, todas já caíram na tela de login do Acronos. Todas estão logadas como user underline Acronos e todas estão autenticadas em sim. Então os computadores já estão prontos para serem utilizados. Faltar somente essas duas máquinas e enviar a nova versão. Vamos conectá-las como administrador. E clicar para enviar a versão. Ok? É isso. Esse é um método para instalar e configurar automaticamente um usuário limitado nos computadores clientes.